Senhor, meus irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí. Mais de uma lição hoje, lição número 9. Nós já estamos praticamente nas últimas lições do primeiro trimestre de 2021. Está indo embora. Vamos lá então. Hoje nosso tema é Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu lhe convido a se inscrever em nosso canal. Outro texto áureo, Ester 6, versículo 3, disse: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. A nossa verdade aplicada diz: o Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Nós temos três objetivos: perceber que Deus sempre socorre os seus filhos, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito e entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Ok? Nosso texto de referências tem Ester 6, versículos 1, 6, 7 e 8. Você lê aí que eu já vou para a nossa introdução. É só você dar um pause no vídeo, aí você dá para ler. Se você não tem a Bíblia perto, dá para ler o texto, ok? Na nossa introdução diz: o temor do Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nessa terra. Quando fala o temor do Senhor, não está falando simplesmente de medo, mas de uma reverência, de um relacionamento de reverência, num relacionamento de honrar a Deus, ok? Bom, a vida muda quando Deus faz parte dela. Aí nós temos três temas, que a aflição pode ser o solo fértil para o milagre, Deus está ao seu lado, confia nisso, e o Senhor nunca se esqueceu de nós. É tão lindo nós olharmos, né, o amanhecer, o novo dia iniciando. Esse aqui é um amanhecer da nossa cidade, aqui onde nós moramos. É um lugar muito lindo, o amanhecer é lindo demais, né? Mas o que nos faz ver, só voltando aqui, o que nos faz ver esse amanhecer? Nos faz ver novas oportunidades, tá? Nos faz entender também, eu coloquei aqui, que a nossa vida é feita de momentos altos e baixos. A nossa vida é composta por noites e dias, tristezas, alegrias. A vida, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é assim que funciona, né? Faz parte, tá? Nós temos que saber reagir às circunstâncias, mas pode crer, em algum momento nós precisamos também da tristeza, assim como precisamos da alegria. Isso faz parte do sistema de vida, ok? A aflição pode ser o solo fértil para o milagre. Então, por isso que eu disse que faz parte da vida, dos momentos tristes e alegres, os dias e as noites. Amã tomou conselho para assassinar Mardoqueu numa forca e Deus mudou todo o cenário. Então nós vemos aqui uma circunstância onde alguém com ódio, né, Amã, ele faz um planejamento muito bem feito, toma conselho com algumas pessoas também da sua mesma índole para fazer o mal a uma pessoa só porque ele se sentiu humilhado. Ele não se sentiu honrado à medida que ele pensava que deveria ser. E isso, criando essa ira, essa raiva, ele preparou uma forma, né, de se vingar disso, tá? Fazendo uma forca, né, para matar Mardoqueu. Deus está ao seu lado, confie nisso. Necessitamos parar de olhar para as adversidades e nos concentrarmos no agir de Deus a nosso favor. Eu acho interessante quando nós, né,
bem natural, tá? Bem natural, isso você sabe, tá? Às vezes você não está consciente, mas eu sei que você sabe, tá? É algo lógico, mas às vezes essas coisas lógicas nem sempre nós prestamos atenção por causa justamente da sua lógica, né? Veja só, é bem simples. Quando eu olho para cá, para a esquerda, é praticamente impossível olhar para a direita, né? É uma lógica, né? A minha cabeça se está direcionada para lá, tá? O meu olhar, não tem como eu olhar para esse outro lado. A vida aqui dentro de nós, no nosso sistema de mente, cérebro, funciona do mesmo jeito. Se eu começo a pensar, ou se você começa a pensar, se concentrar nos problemas, nas adversidades, nas dificuldades, o que isso vai gerar? Vai gerar tensão em você, vai gerar ou ansiedade, ou depressão, ou estresse. Esses 3 pontos sempre vêm, tá? Então você vai precisar mudar teu foco. Se você está olhando para o foco, problemas, dificuldades, adversidades, muda e começa a olhar para ou agir de Deus na tua vida. Começa a olhar para as soluções, eu quero dizer. Presta atenção em como achar soluções no lugar de prestar atenção nos problemas. Então, é isso uma postura, tá? Uma postura de fé, de confiança, de que existe solução sim para os problemas. O Senhor nunca se esqueceu de nós. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, os seus servos, disseram: coisa nenhuma ele fez. É muito bonito em Esther, que apesar de não estar escrito o nome de Deus em Esther, é o único livro da Bíblia que não tem registrado o nome de Deus, mas você vê Deus agindo sutilmente. Deus não se amostra, né? Deus aqui nesse texto de Esther, tá? No livro de Esther, Deus é um ser extremamente humilde. Ele se oculta, ele age, tá? De uma forma bem escondidinha, ninguém vê, mas ele está agindo, coordenando tudo. Tá? Então ele nos mostra essa atitude de Deus, nos mostrando a sua postura, o seu caráter. Agora, do lado oposto, Amã, ele quer ser honrado ao extremo, né? Ele se julga que ele merece mais e mais e mais honra, e ele se sente triste quando alguém, pode ser uma pessoa, não se inclina diante dele, isso lhe incomoda. Então isso aqui é a soberba, tá? E você viu, eu coloquei no primeiro tópico 1.1, tá? Eu não expliquei muito porque eu estou vendo que aqui o texto está se coordenando, os três estão em um. Você percebeu no 1.1, né, que Mardoqueu chegou, aliás, Amã chegou a fazer uma forca, né, para matar Mardoqueu. Tá? É interessante, né, a ira, como que a pessoa, né, se ira, né, e a ira, a raiva, tá, faz que as pessoas tomem determinadas atitudes. Então, quando Amã está preparando, tá, essa forca para fazer o mal, matar Mardoqueu, Deus age sutilmente. Como que funciona? Deus simplesmente faz que o rei perca o sono e pede para alguém ler as crônicas do rei. E nessa leitura, né, aparece que Mardoqueu fez o bem, tá? O rei. E aí? Aí o rei pergunta: o que se fez para esse homem que salvou a minha vida, a vida do rei, na época, o imperador do mundo? E disse: coisa nenhuma. Coisa nenhuma se ele fez. Então aqui nós vamos ver que, de alguma forma, de alguma maneira, tá? Eu quero deixar isso bem claro para você. Talvez não com a mesma pessoa, talvez não do jeito que você queira, no tempo que você queira, mas se você fez o bem, se você plantou uma semente de bondade,
isso vai gerar fruto e a seu tempo você vai colher. Então, o agir de Deus é perfeito. Nunca se deixe, tá? Nunca deixe de honrar ao Senhor. Quem honra ao Senhor é por Ele honrado e nossa confiança em Deus faz toda a diferença. São nossos subtópicos. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, cada amanhecer traz novas oportunidades para reiniciar a vida. Perceba isto, por favor. Tá? Cada amanhecer traz novas oportunidades para reiniciar a vida. Atreva-se. Atreva a dar um reset, né? Um reiniciar na tua vida. Amanheceu, é nova oportunidade. Ontem história, amanhã não existe. Hoje, né? É uma dádiva, tá? O dia de hoje, né? Uma dádiva que Deus nos deu, por isso até que se chama presente, ok? Então aproveite a oportunidade. Vamos lá, então, o agir de Deus é perfeito. Muitas vezes sobrevêm fatos na nossa vida que no momento não entendemos o porquê ou para quê. Bom, eu não entendo por que está acontecendo isso na minha vida, por que tem que ser comigo, para que isso? Às vezes as pessoas questionam, né? Bom, tudo bem, eu não entendi, tem coisas que eu não entendo mesmo, assim mesmo, a vida é assim. Tem coisas que a gente não entende no momento. Mas uma coisa é certa, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente. As noites e os dias, tristezas, alegrias, tá? Momentos de aflições, de paz, tudo juntamente contribui para o bem. Então aprenda a subtrair, tá? Daqueles momentos que você estava achando negativo, aprenda a subtrair desses momentos negativos o positivo, porque com certeza tem. Basta prestar atenção. Nunca deixe de honrar ao Senhor. Devemos honrar ao Senhor em meio às lutas. Afinal, a maneira de agirmos diante delas aponta a condição do nosso relacionamento com Ele. Tá? Olhe o resultado final. A vitória é nossa. Meus irmãos, uma coisa muito interessante, muito importante aqui, tá? É que todas as vezes que você, tá, olhar e você achar isso, eu falei lição passada, né? Você só olhar a lição passada. Nós explicamos claramente esse ponto. Que todas as vezes que eu olho para o problema, eu acho que o problema é grande. Na verdade, a questão é que eu estou olhando para mim, me sentindo pequeno. Lembra do texto que nós citamos? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não está dizendo que você é frouxo, mas como você se mostra, como você tem a postura diante do problema. Então, quando nós estamos com problemas, tá? A nossa forma, a nossa maneira de honrar ao Senhor, ela aponta a condição do nosso relacionamento com Ele. Então você vai aprender a enxergar a vitória por cima desse problema, tá? E você vai ver que a vida sim tem prazer, tá? Tem alegrias para se viver. Quem honra o Senhor é por Ele honrado. Mardoqueu e Esther agiram na direção do Senhor e esse foi o diferencial, tá? E foi nessa diferença que Deus trabalhou. Então, quando nós nos colocamos intencionalmente, e você percebeu, né, durante todas as lições, que é algo bem intencional que Esther faz, algo que Esther toma decisões, algo onde Esther ela está conscientemente das suas escolhas, ela mediu, pesou as suas escolhas e opta pela direção do Senhor. Tá? E quando se faz isso, né, Deus trabalha. Tá? Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. A postura de Mardoqueu foi de confiança em Deus. A confiança em Deus, né, não brota de uma hora para outra, é gradual. Lembra do que Jesus contou a história da parábola
da semente da parábola do grão de mostarda, lembra? Ah, Jesus disse assim, não importa o tamanho da semente. O grão de mostarda é a semente bem pequenininha. Jesus disse, não importa o tamanho da semente, importa a atitude de plantar. Quando a semente é plantada, ela cresce e produz frutos. Então, aqui nós vamos ver que quando Mardoqueu tem uma postura de confiança em Deus, à medida que ele vai praticando no dia a dia a sua postura de confiança em Deus, à medida que ele vai plantando sua semente, essa semente vai crescendo. E, claro, é bem lógico, eu não sei se você já teve essa experiência, mas é uma coisa bem lógica, se nós plantamos, vou colocar aqui no sistema mais conhecido, se nós plantamos um carocinho de milho, uma semente de milho, não vai nascer um milho, dois, vai nascer vários sabugos de milho que a gente chama, né? Onde vai ter mais de 100, 200 carocinhos de milho. Tá? Então, eu quero dizer que a cada sementeira e a cada colheita, a abundância vem. Isso aumenta, isso cresce muito mais. Se você plantou uma semente, próxima vez você vai ter 200 sementes para plantar. Se plantar as 200 sementes, vai ter 2.000 depois. Então, isso é um processo. Então, não pense que você tem tudo que você tem assim rapidamente, tá? É uma questão de processo. Deus nunca se esquece de honrar os seus, né? Não importa o período que passar. Primeiro subtópico. Segundo, o oponente não impede a honra a Mardoqueu. E terceiro, Deus é poderoso para desfazer as ciladas. Bom, deixa eu mudar aqui. Deus nunca se esqueceu de honrar os seus. Quando foi lido o registro das crônicas do rei Assuero e se leu que Mardoqueu tinha salvado a sua vida, o rei se viu com uma dívida de gratidão e se propôs retribuir. O primeiro ponto que nós podemos aproveitar desse texto é ver que um rei se sente no dever de agradecer porque alguém salvou a sua vida. E é bom quando nós também podemos ter essa atitude, seguir esse exemplo, de que por mínimo que seja, ou por grande que seja, não importa, tá? Mas termos o espírito de gratidão, saber agradecer às pessoas por aquilo que em algum momento fizeram por nós. Tá? É isso que acontece aqui, e essa atitude vai ser de suma importância. Não importa o período que passar. Quando parecia que o Senhor havia se esquecido de Mardoqueu, o Senhor fez ao rei mostrar o seu agradecimento. E Amã foi indicado para honrá-lo. Olha que coisa interessante, né? Lembramos novamente que Amã fez a forca, está prontinha a forca para matar Mardoqueu. Aí Amã vem já feliz para o palácio para pedir essa ordem, né, ao rei para matar Mardoqueu. E aí quando Amã entra na presença do rei, o rei já está pensando, né, como é que vamos honrar um homem a quem ou de quem o coração do rei se agrada, porque ele está falando assim, nossa, esse homem salvou a minha vida, eu preciso agradecer. Como é que nós vamos honrar uma pessoa dessa? E pergunta a Amã. O texto é bem claro, o rei se dirige a Amã fazendo essa pergunta, e Amã, disse a Bíblia, que ele dentro do seu coração ele pensa, de quem o rei há de se agradar mais do que eu? Quem é digno de maior honra do que eu? E ele pensa nele, nessa forma de ser honrado. Aí o rei disse, como que eu posso honrar uma pessoa dessa? Pensando nele, Amã, ele disse, olha, vamos colocar a capa do rei, as vestes reais, vamos pegar o cavalo do rei, né? E o maior de todos do reino vai segurar o cavalo e sair gritando. Assim se fará a pessoa de cujo coração o rei se agrada. É interessante porque Amã está pensando que alguém
superior a ele vai puxar o cavalo, dizendo estas palavras. E lembra você que debaixo do rei só tinha Amã, ou seja, Amã só tem alguém superior a ele, o rei. Olha o pensamento de Amã. Amã já está pensando que o rei vai ter que puxar o cavalo para ele. Isso se chama soberba, tá? Quando as pessoas nunca estão satisfeitas, tá, com a honra que eles acham que merecem. Então, quando ele faz essa posição, quando ele coloca essa posição para o rei vira a moeda e diz: ok, muito bem, eu vou aceitar seu conselho, então você vai puxar o cavalo para Mardoqueu. Então aí isso foi realmente um momento de choque, né, para Amã, porque ele pensou que ele seria a pessoa honrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Olha, então Amã teve que fazer isso que foi mandado, que ele mesmo colocou na sua opinião, e ele se sente agora totalmente humilhado. Agora perceba, por favor, que o ser honrado em público não interfere no caráter de Mardoqueu. Não faz ele se sentir lá em cima para poder humilhar Amã. Não. Veja que Mardoqueu voltou para a porta do rei. Mardoqueu volta à sua rotina. Quando nós simplesmente temos aqui dentro, tá, uma postura de humildade, não é o cargo, não é a posição, tá, que nos desconfigura. Porque aqui dentro nós voltamos para o nosso estado natural. Entendemos que as honras são dadas àquele título, àquele momento, não a nós. Isso não faz melhores a gente. Tá? Agora, quem gosta do poder, quem gosta da honra, é viciado nisso, tá? Ele fica angustiado com essa circunstância, né, de se aparentemente em público ser desonrado. Isso que acontece com Amã, tá, é que ele fica totalmente angustiado. Vindo a soberba, diz o texto de Provérbios, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Isso na versão revista corrigida. Na nova versão internacional, ele deixa uma questão mais clara. Quando vem o orgulho, aqui está colocando como soberba, chega a desgraça ou afronta. Mas a sabedoria está com os humildes. É isso justamente que aconteceu com Amã. Ele se sentiu tão soberbo a ponto de pensar que o rei poderia puxar o cavalo na frente dele, pedindo honra para ele. Quando ele pensou com tanta soberba, tá? O que chegou para ele? A desgraça. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tá? É importante você ter orgulho de você mesmo? Claro que é importante você ter orgulho de você mesmo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos gloriar na medida do Senhor. Na medida do Senhor é o quê? É você estar consciente, tá, das tuas fortalezas e das tuas fraquezas, das tuas limitações. Tá? Porque todos nós, né, estamos aqui com uma razão de existência, todos nós estamos aqui com algum propósito de vida. Claro que nós temos direito também, né, de nos sentir bem com nossas realizações e com aquilo que somos. Mas isso não é questão para poder humilhar os outros, tá, e ficar viciados no poder. Amém? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos ao final. Tá? Que Deus abençoe você. Tá? Nós colocamos como metas, né, perceber que Deus sempre socorre os seus filhos, tá? E realmente Deus faz isso. Nós colocamos ainda como meta objetivo compreender que o agir de Deus é sempre perfeito e nós compreendemos em todo esse processo nesse texto que nós estudamos. E o objetivo terceiro foi entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. E você viu como Deus interfere, age de forma humilde, tá? Nesse formato para socorrer as pessoas. Deus te abençoe, uma boa EBD para você e meu abraço.